Fala investidor, tudo bem com você? Nesse vídeo você vai aprender a declarar os seus investimentos. Especificamente a gente vai falar sobre a previdência privada. Como declarar ela no programa da Receita Federal, onde colocar o CNPJ, que ficha que a gente tem que preencher, qual que é o valor, tudo certinho. Então vamos lá. Antes de eu realmente abrir o programa da Receita aqui e mostrar para você, vou falar um pouquinho sobre a previdência privada. A previdência privada nada mais é do que você pegar o seu dinheiro e aplicar em um fundo que vai ter um gestor que vai fazer investimentos nele, vai gerir com o objetivo de ter lucro para lá na frente pagar um retorno para você, de maneira que você tenha uma aposentadoria mais tranquila. Existem dois tipos de plano quando você vai contratar uma previdência privada. Você pode contratar o PGBL ou o VGBL. O que é essa sopa de letrinha? O PGBL é o Plano Gerador de Benefícios Livre. Qual que é a diferença dele para o VGBL? O VGBL é o Vida Gerador de Benefício Livre. A diferença básica entre eles é que o PGBL você consegue exatamente neste momento, na hora de fazer a declaração, abater até 12% do imposto de renda que você pode ter que pagar. Então, se você optar pelo PGBL, você vai poder abater até 12% do imposto de renda a pagar. Já no caso do VGBL, você não vai ter esse benefício fiscal, você não vai conseguir deduzir nada na hora de fazer essa declaração do imposto de renda. Além disso, na hora de você contratar também uma previdência privada, existe uma outra coisa que você tem que escolher. Uma é entre o PGBL e o VGBL, você já sabe a diferença. A outra é o tipo de imposto que você quer pagar, ou seja, qual que é a tributação que você vai fazer referente aos rendimentos que você vai ter. Você pode escolher a tabela progressiva ou a tabela regressiva. A tabela progressiva, as alíquotas, o valor que você vai pagar de imposto, ele vai aumentando de acordo com o seu valor total, com o valor total que você tem investido. Ele pode começar lá em 7,5% e chegar até 27,5% lá na frente. Ou seja, quanto mais aumenta o valor, maior vai ser o imposto que você vai pagar. Já a tabela regressiva, a tributação ela vai diminuindo de acordo com o passar do tempo. É a tabela regressiva. Ela vai começar com 35% e conforme vai passando os anos, ela pode chegar até 10%. Isso é o que você precisa saber realmente referente à previdência privada, os dois tipos que tem de previdência e qual que é a forma de tributação dos rendimentos que você tem. Mas você já deve estar pensando o que é mais óbvio de escolher, ou qual você já tem. Só um aviso para tomada de decisão, caso você ainda não tenha uma previdência ou você esteja procurando fazer uma previdência para o seu filho, para o seu familiar. Muitas pessoas pensam que o PGBL ele tem essa vantagem de permitir a dedução no imposto de renda, que é os 12% que eu comentei. Mas o que o pessoal também tem que ficar atento é que você vai deduzindo todo ano, quando vai fazer sua declaração de imposto de renda, você vai conseguir deduzir esses 12%, só que lá na frente, quando você for pagar o imposto de renda, você vai pagar não só sobre o que está rendendo esse valor na Previdência, mas você vai pagar também sobre o valor total acumulado. O que você depositou mais o quanto rendeu. Então lá no final você vai pagar ele. Então é muito importante que você faça essa conta na hora de tomar a decisão de escolher a sua previdência. Por que eu falo isso? Porque cada pessoa vai ter o seu caso. Se você todo ano prefere abater 12% na declaração de imposto de renda, talvez você já tenha um patrimônio grande que isso seja vantajoso. Agora, se você prefere lá na frente abater sobre o valor total da sua previdência, a escolha também vai ser sua. Isso é o que a gente tem de informação para passar sobre a previdência privada. Agora, na declaração do imposto de renda, onde a gente preenche ela? Qual é o campo que a gente preenche? Eu vou mostrar isso agora para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Já estou aqui abrindo o programa da Receita Federal. Abri o programa da Receita Federal. Já preenchi as informações de identificação do contribuinte, meus dependentes e tudo mais. Vamos primeiro, a gente tem que pensar em alguma coisa, alguns pontos antes de fazer. A primeira coisa que a gente tem que pensar você ainda está fazendo aporte mensal sem resgatar nada? Se sim, é isso que a gente vai falar agora. Depois eu vou falar de quem já está recebendo ou já fez algum resgate da sua previdência privada. Primeiro, você está fazendo aportes mensais e ainda não resgatou nada. Se você tem o PGBL, você vai entrar na ficha de pagamentos efetuados, que é essa que a gente está, vai entrar aqui em novo, vai inserir o código. Qual o código? 36, Previdência Complementar.
Se for uma previdência da sua titularidade, vai colocar. Se for de um dependente, vai colocar aqui também o nome do dependente. Se for o caso seu, vai colocar um CNPJ. Eu vou colocar um CNPJ fictício aqui. Previdência privada do investidor convexo. Vai dar o nome da instituição, caso você vai escrever aí Banco Santander, Banco Itaú, BTG, da onde for a sua previdência privada. Vai colocar o valor pago total no ano de 2020. Você provavelmente deve ter recebido na sua casa uma cartinha escrita ali, informes de rendimento, onde vai mostrar todos os rendimentos que você teve da sua previdência privada, o quanto ela teve de rendimento mensal e quanto que é o valor acumulado que você tem no final do ano de 2020. Esse valor é o valor que você vai colocar aqui, nessa parte de valor pago. Quanto que você pegou ali nessa informe de rendimento, quanto que você depositou, quanto que você pagou. Então eu vou colocar um exemplo aqui de que por mês, então eu vou ter pago 12 mil reais no ano. Vou colocar OK. Ele vai me dar exatamente aquele aviso que eu já falei no vídeo, sobre os 12% que pode ser abatido e tudo mais. Você dá um OK, ele já vai estar. Se você tiver mais de uma previdência, vem aqui, coloca novo, novo e assim por diante, vai colocando. Se tiver de dependentes, também coloca tudo. Esse é o primeiro caso, lembrando, para quem está fazendo aporte, mas ainda não fez nenhum resgate. Então, se você está fazendo aporte, não fez nenhum resgate, é desta maneira que você tem que informar. Isso se você tem o plano PGBL. Agora, se você tem o plano VGBL, você não vai informar mais nesse campo de pagamentos efetuados. Você vai informar aqui, ó, vou mostrar para vocês. Você vai informar em outro campo. Você vai ir na ficha, descer um pouquinho mais, bens e direitos. Você vai entrar na ficha de bens e direitos, vai acrescentar novo, vai pedir o código aqui. Você pode pesquisar o código também, mas a minha ideia aqui é fazer o quê? Facilitar mais ainda a sua vida. Digita 97, VGBL, Vida Geradora de Benefício Livre. Mesma situação se você é o titular ou o dependente, vai selecionar aqui titular, CNPJ da instituição, eu vou colocar aquele fictício que eu coloquei. E aqui na discriminação do VGBL, diferentemente um pouco do PGBL, você vai fazer o quê? Pode colocar nome da empresa, Previdência do Banco X, a data que você começou a pagar a Previdência e tudo mais. E aqui embaixo, se você já é uma previdência antiga, você vai ter o informe de rendimento de quanto tinha acumulado no final de 2019, você coloca. Se for uma previdência nova, você vai colocar aqui o valor. Qual que é a sua situação acumulada, né, no final de 2020. E aí eu consigo colocar ela aqui, ó. Vou colocar, supondo nesse, às vezes vocês vão ver que vai ter uma diferença, porque lá eu informo o valor que eu paguei. Aqui é o valor que eu tenho de bens e direitos. Eu posso inclusive fazer diferente. Aqui eu vou colocar, ó, que tem 12.500, como se já tivesse tido um rendimento da minha previdência privada ao longo do ano passado, do ano de 2020. Clico em OK, ele vai aparecer. Ao mesmo modo, se eu tiver mais de uma previdência, eu clico em novo. Se for uma previdência de outro banco e tudo mais, vou fazendo isso daí. Feito, já está aqui. Bom, isso é para você no caso que está só fazendo aporte sem nenhum resgate. Agora, se você já está recebendo o valor da sua previdência, ou se você teve que fazer algum resgate dela, a situação é diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês onde a gente preenche isso. Tá, você vai entrar novamente aqui na sua folha. Se você está recebendo ou já fez algum resgate, e você vai ter que fazer um pouquinho diferente. Você vai ter que entrar aqui, ó, vai ter que pensar, se você escolheu a tabela regressiva, você vai entrar na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. Entro aqui, vai entrar, vai preencher essa ficha, né, primeiro, na opção 12. Vai clicar qual que é o tipo de rendimento que você teve, porque agora você já teve rendimento e ele faz parte de uma tributação exclusiva ou definitiva. Outros, porque não existe ainda essa parte no programa do imposto de renda, vai colocar aqui qual que é o benefício, se você é o titular ou dependente, quem é o beneficiário, vai colocar o CNPJ da fonte pagadora,
quem foi que fez os pagamentos para você. Vai aparecer o nome ou você vai preencher o nome e vai fazer aqui uma descrição. É, recebimento de previdência privada. Ponto. É isso que você vai ter que colocar caso você tenha feito algum recebimento. E aí você vai colocar o valor que você recebeu aqui. Eu tive que fazer um resgate de R$ 500. Ok, fez, vai ter informado. Por quê? Porque isso daqui significa que você teve que fazer. Se tiver outros resgates, você também vai ter que colocar isso daqui. Isso se você escolheu a tabela regressiva. Agora, se você escolheu a tabela progressiva, você vai ter que fazer diferente. Você vai ter que entrar em rendimentos tributáveis. Cadê que ele? Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Achei. Rendimentos tributáveis, você vai, se você optou pela tabela progressiva, você fez a escolha da tabela progressiva, você vai ter que entrar em rendimentos tributáveis recebido de pessoa jurídica, vai acrescentar aqui o que? Novo, vai colocar quem foi que fez o pagamento, CNPJ, empresa que te fez o pagamento, vai colocar o nome dela, vai colocar quanto que você recebeu dessa previdência de pessoa jurídica, se era uma previdência oficial, quanto que foi recebido, se não, quanto que já foi recebido de imposto retido na fonte, quanto teve de 13º e tudo mais. Nesse caso, você vai colocar aqui o valor que teve dessa previdência no caso de pessoa jurídica, supondo que seja lá os R$ 500 que eu citei também. E aí você vai acrescentar, teve contribuição, tudo isso vem no informe de rendimento. Quanto que teve de imposto retido já na fonte, também aparece no informe de rendimento. Ele já é feito no momento do resgate. Lembra a tabela progressiva? Vai ter lá um valor X, de acordo com o tempo que você deixou, você vai preencher esse valor aqui. Vai colocar se teve alguma coisa referente ao 13º salário, imposto de renda sobre ele, não. Vai dar um OK, ele vai estar lançado. Se teve outros resgates, você também vai lançar ele aqui. Então lembra, a gente tem sempre que pensar, pô, eu tenho o PGBL ou o VGBL? Aí outra situação que eu tenho que pensar, eu estou com a tabela regressiva ou eu estou com a tabela progressiva? Aí a última situação é, eu estou só aportando e ainda não fiz nenhum resgate, ou eu já estou fazendo resgate ou tive que fazer algum resgate. Isso acrescenta uma ficha a mais que vocês vão ter que preencher aqui na declaração do imposto de renda. Espero ter ajudado, acredito que ficou bem simples e objetivo o vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder ela para você. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal ainda, clica no botão, se inscreve. Se não me segue no Instagram, entra lá que lá eu compartilho conteúdo diário para deixar sua vida financeira mais tranquila. @lucasrodrigues.o01. Me segue lá que você vai acompanhar, vai ter muito conteúdo bacana. Nos vemos até o próximo vídeo.